Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos ler um trecho do capítulo 8 e um trecho do capítulo 9. Diz assim o texto bíblico: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Agora, capítulo 9, a partir do verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Verso 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para Ele e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. O tema da minha mensagem hoje é uma graça que poucos desejam. Uma graça que poucos desejam. O tema dessa mensagem, o título dela, foi inspirado num livreto antigo do pastor Caio Fábio, quando ele era ainda um pastor da igreja presbiteriana. Eu não me inspirei no conteúdo do livro, porque eu não consegui achar o livro. Eu tenho o livro, mas não consegui achar. Mas me inspirei no título do livro, Uma Graça que Poucos Desejam. Então é isso. Depois de 1 ano e 7 meses de igreja, eu quero falar um pouco hoje sobre contribuições. E quero falar um pouco sobre a graça, sobre o privilégio, sobre a bênção que é poder contribuir, poder repartir, poder ofertar, poder dividir um pouco daquilo que o Senhor tem nos concedido. Então eu quero trabalhar esse tema com vocês, tá? E eu vou trazer 2 mensagens sobre esse tema, hoje e no dia 29. Semana que vem nós vamos ter um pregador surpresa aqui, tá? Então, para o dia 29, eu vou completar a outra mensagem então, tá bom? E pela Bíblia, queridos, a contribuição, a generosidade, a contribuição, o repartir, ele é também um meio de prosperidade.
é um meio de multiplicação e é um meio de prosperidade, junto com o trabalho e junto com a boa administração dos recursos que o Senhor nos concede. Existem muitos textos na Bíblia que nos indicam isso. E eu queria desde já também dizer para vocês que a nossa igreja não está passando por necessidades. E o motivo pelo qual eu estou pregando isso não é para aumentar a arrecadação da igreja, não é para deixar o caixa um pouquinho mais cheio, tá bom? Não é com essa motivação que eu estou pregando e vou pregar essas duas mensagens, tá? Mas eu quero ensinar para a igreja, eu creio muito que Deus me tocou para ensinar para a igreja. Essa palavra hoje é mais uma palavra de ensino do que uma pregação em si. É ensinar para a igreja a respeito de princípios bíblicos que são bênçãos para nós. Muito mais do que para quem recebe a nossa doação. O Senhor Jesus, Atos 20, 35, Paulo repetindo palavras de Jesus, ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. E tem uma palavra muito interessante lá em Filipenses 4,17, em que o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu não estou procurando donativos, mas o fruto que aumente o crédito de vocês. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele agradece, porque aquela igreja investia no ministério dele, e Paulo havia acabado de receber uma oferta daquela igreja. Foi uma das poucas igrejas que contribuíram para o sustento do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Só que Paulo ele agradece pelos recursos que ele recebe, e ele diz assim: eu não estou escrevendo isso por causa dos donativos, mas para que o fruto, aumente o fruto do crédito de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não estou buscando o dinheiro de ninguém, mas eu quero que vocês tenham muito mais crédito diante de Deus, diante de tudo o que vocês estão fazendo e investindo no meu ministério. Então eu creio que é com esse mesmo coração que eu quero trazer essa palavra, para que o crédito de vocês aumente diante de Deus. Posso ouvir um amém aí? Amém. Essa é uma graça que poucos desejam. Essa é uma bênção que poucas pessoas desejam para a sua vida. A bênção de poder dividir, de poder partilhar, de poder contribuir, de poder ofertar. Graças a Deus nós temos irmãos generosos no nosso meio, mas é um princípio da palavra de Deus, o princípio da generosidade que eu quero trabalhar aqui hoje. E também, gente, eu quero falar para vocês aqui hoje algo que nós temos praticado enquanto igreja. A nossa igreja, mesmo tendo tão pouco tempo, 1 ano e 7 meses, nós temos sido instrumentos de Deus nessa área para abençoar muitas pessoas. E eu não vou falar aqui de algo que nós não estamos vivendo. Eu não vou falar aqui de um princípio para aumentar a arrecadação da igreja. O intuito não é esse, mas é para falar e ensinar a igreja um princípio que nós aqui já temos praticado, que a nossa família pratica e que tantos outros vocês aqui têm praticado. E que precisa ser algo que a gente incorpora para a nossa vida. O ato da generosidade, o dom da generosidade. Então eu quero dizer para vocês que a contribuição de vocês, ela tem sido usada para realizar a obra de Deus, em primeiro lugar, tá? Desde que nós começamos na garagem, a gente tem tido o privilégio de ser uma igreja que oferta na vida de muitas pessoas. Nós temos ofertado para missionários, diversos missionários, o Guto, o Gutenberg que esteve aqui, a Débora, enfim, são muitos missionários que nós já ofertamos ao longo desses 1 ano e 7 meses de caminhadas. Nós temos... Quem lembra aqui do Carlos Falsetti, o Carlinhos Falsetti, aquele cara que ministra na Vineyard? Lembra? Se você entrar no Instagram dele... Ele gravou um CD em espanhol. Agora não se grava mais CD, né? Esquece que eu falei. Mas ele gravou um álbum que está nas mídias sociais aí e em espanhol, pela Vineyard. E ele fez contato com várias igrejas, vendo a possibilidade de igrejas, cada igreja patrocinar uma faixa do álbum que ele gravou. E nós fomos uma dessas igrejas. Lá no Instagram dele tem um agradecimento à IPI Muná. Então nós patrocinamos o estúdio, os músicos de uma gravação de uma
faixa do álbum dele, assim como outras igrejas. E tem uma nota de gratidão lá, à nossa igreja. O ano passado, quando eu estava na nossa reunião de presbitério, nós temos essa reunião uma vez por ano, dura em média 2 dias. E eu ouvi lá de uma igreja que foi divulgado, de um pastor que já estava há 1 ano sem receber o fundo de reserva ministerial dele. Dava em torno de R$5.000. Uma igreja sem condições. O fundo de reserva é algo que nós recebemos como pastores, como se fosse um fundo de garantia. Então nós não mexemos nesse dinheiro, ele tem que ficar guardado numa conta bancária. Nós apresentamos extratos desses recursos todo ano, porque são recursos como se fosse um fundo de garantia mesmo. E a nossa igreja, eu entrei em contato com o presidente do presbitério, a nossa tesoureira lá, e solicitei a eles essa graça de poder ofertar para esse pastor que estava 1 ano sem receber o seu fundo de FRM. Há uns meses atrás, Deus me tocou para doar uma oferta para uma pastora também, e eu liguei para ela dizendo que a gente queria ofertar na vida dela, e ela começou a chorar, dizendo assim: meu marido se machucou nessa semana. E eu estava saindo agora, nesse momento eu estava saindo de carro para comprar os remédios dele na farmácia, que já estão em torno de R$700, o que eu iria gastar. Eu recebi uns meses atrás um pedido de um irmão também de ajuda. Ele fez uma amputação, ele amputou uma parte do corpo por conta de uma diabetes, e a gente pôde ofertar na vida dele então. Eu não saberia dizer aqui todas as vezes que a gente tem ofertado. A nossa igreja tem ofertado muitas vezes, para diversas pessoas. Então, eu queria falar com vocês sobre algo que nós praticamos aqui. Nós temos praticado enquanto corpo aqui. As ofertas que vocês têm doado, as contribuições, os dízimos, têm sido usado realmente para a obra de Deus. Há umas 3 semanas atrás, nós assumimos um tratamento médico de uma pessoa que dava em torno de R$1.000, R$2.000. R$2.000. E o médico nos deu um desconto e fez por R$1.200. E nós parcelamos em 2 vezes esse tratamento. Logo depois que eu assumi o compromisso com o médico, uns 2 dias depois, me ligou uma pessoa que não é da igreja, que eu vejo muito pouco, quase não tenho contato com essa pessoa, mas me ligou pedindo a conta da igreja para ofertar. E adivinha quanto que ela ofertou? R$1.200. Então, a nossa igreja, gente, com muita alegria no coração, eu quero dizer que ela tem sido um canal. Está entrando, mas não está ficando a água parada, tá? Indo para onde precisa chegar. Nós estamos sensíveis ao Espírito Santo. Então, nesse sentido, eu queria dizer que eu vou falar aqui hoje de algo que nós temos praticado, tá bom? O livro O Seu Dinheiro, tem um livro chamado O Seu Dinheiro, que ele é usado para um curso de finanças do Crown, que é um ministério da Universidade da Família. Ele é um livro utilizado num curso de finanças. O livro diz o seguinte: a maneira como nós lidamos com o dinheiro reflete o nosso relacionamento com Deus. A maneira como nós lidamos com o dinheiro reflete o nosso relacionamento com Deus. Nós somos apenas mordomos que cuidam dos recursos que o Senhor tem nos dado. Nós somos mordomos. Nós administramos, queridos, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nesse texto que nós lemos, capítulos 8 e 9 da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está orientando a igreja sobre como devem ser as contribuições que essa igreja está fazendo. Lá em Atos 11, tem um profeta chamado Ágabo, e esse profeta profetiza que uma grande fome estaria por vir sobre o mundo. E o texto diz que essa fome veio logo depois. A história nos diz que essa fome veio. E essa coleta que eles estão fazendo aqui, nos capítulos 8 e 9, é uma coleta que várias igrejas de vários lugares estão fazendo para dar assistência ao povo da Judéia, de Jerusalém, às igrejas da Judéia.
que estão passando por um tempo de grande necessidade. Então, e o apóstolo Paulo então vai dar diretrizes sobre essa contribuição e como ela tem que ser feita. O primeiro ponto da minha mensagem, para você que é mais presbiteriano, que gosta de anotar e que, enfim, para tornar a coisa um pouco mais didática, é o seguinte: segundo o texto que nós lemos, queridos, biblicamente também, contribuir é uma bênção dada por Deus. Contribuir é uma bênção, é uma graça que Deus nos concede. Então, olha o que o apóstolo Paulo vai falar aqui no capítulo 8 sobre as igrejas da Macedônia. No meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram grande alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Paulo nos diz que as igrejas da Macedônia, no meio de grande pobreza, eles transbordaram em generosidade para com essa oferta. E o apóstolo Paulo vai dizer que eles ofertaram além das suas forças para as igrejas da Judéia. Olha o que ele diz no verso 4, 8:4. Eles nos pediram com insistência, pela graça, de poder contribuir. Eles pediram com insistência, pela graça, de poder contribuir. Eu quero dizer para vocês, queridos, que contribuir é, de fato, uma bênção que Deus nos proporciona. Contribuir, repartir recursos, abençoar pessoas, contribuir até mesmo com a igreja. Quando eu disse aqui que a gente não está passando necessidades, não quer dizer que a gente não precisa também. Mas contribuir, toda vez que você tem a oportunidade de contribuir, é uma bênção que você está recebendo da parte de Deus, o poder contribuir. Eu sempre, por exemplo, esses caras que vendem balas nos sinaleiros, que vêm com Pix, eu sempre compro. E eu sempre, por exemplo, a semana passada a gente comprou, né, Ruth? Acho que num sinaleiro 4 a 6 reais, no outro mais 2 reais. E eu geralmente dou bem mais quando eu faço o Pix, porque a gente abençoa aquelas pessoas que estão trabalhando ali nas esquinas. E a gente, por exemplo, muitos de nós pensam assim: pastor, eu sou pobre e eu ganho pouco, e aí eu não posso abençoar. Mas a gente está abençoando às vezes pessoas com 10 reais, com 5 reais, com 6 reais. Ninguém é tão pobre que não possa abençoar. E a Bíblia fala que essa igreja, ela abençoou segundo os recursos que ela tinha. Não é com o que ela não tem, é conforme a possibilidade de cada um. Esse é o princípio bíblico da contribuição. Então, para essas igrejas, segundo a carta aqui, segundo o capítulo 8 da carta, contribuir era um privilégio que eles não queriam que lhes fosse tirado. Era isso que o texto está falando, tá? E mais bem-aventurado é dar do que receber. De acordo com a economia de Deus, o doador, ele recebe mais do que quem está recebendo a doação. Ele é mais bem-aventurado, ele é mais feliz do que aquele que está recebendo a doação. Deixa eu dizer uma coisa. Para quem tem uma mente espiritual, se a gente parar para pensar de forma racional, a gente vai dizer: eu não vou dar dinheiro na igreja. Contribuir é dar dinheiro na igreja para muitas pessoas. Contribuir é dar... O que a gente ouve por aí? É dar dinheiro para o pastor. O que mais que as pessoas falam, as asneiras que a gente ouve aí? Então, contribuir é coisa de trouxa. Vai dar o teu dinheiro na igreja. Para quem tem uma mente racional, pode ver dessa forma. Mas para quem tem uma mente espiritual, para quem tem a mente de um novo nascido, de um nascido de novo, para aquele que tem a mente de uma pessoa que foi transformada por Deus, contribuir é um privilégio. Contribuir é uma bênção da parte de Deus. Se nós não tomarmos cuidados nessa área, a gente vai ficando cheio de travas em relação ao contribuir, em relação ao repartir. Hoje em dia, nós somos assediados por todos os lados.
Tem tanta gente dando golpe aí, tem tanta gente se disfarçando, dinheiro, gente pedindo para todo lado, tem um monte de pastor picareta por aí. Então a gente está meio vacinado com esse negócio de contribuir, não é verdade? Mas por outro lado, a gente vai ficando cheio de travas em relação ao contribuir, ao repartir e ao ofertar. E eu vou dizer algumas dessas travas. Se eu doar, se eu ofertar, vai faltar. Vai faltar no fim do mês. Essa é uma dessas travas que a gente vai colocando no coração. Eu sou pobre, então eu não tenho como contribuir. Essa é mais uma das travas que a gente vai colocando no coração. Quando eu ganhar mais, daí eu vou contribuir. Quando eu ganhar mais, quando eu receber mais um pouco, daí sim eu vou poder contribuir. E no mundo espiritual, o princípio é o contrário. Quando eu contribuo, aí sim eu estou virando uma chave para poder receber mais. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, gente, nós perdemos quando somos insensíveis a repartir. Nós perdemos quando somos insensíveis ao contribuir. Somos nós que perdemos. Somos nós que estamos perdendo quando deixamos de semear na vida de pessoas e até mesmo da igreja. Amém? Amém. Contribuir é uma bênção, grave bem isso. A oportunidade de contribuir é uma bênção que Deus nos concede. Tem um texto de Provérbios que diz assim, existem aqueles que retêm o que deveriam dar e ficam mais pobres ainda. Mas existem aqueles que doam generosamente e eles veem as suas riquezas se multiplicar. Princípios espirituais para lidar com finanças. A segunda coisa que eu quero te dizer é que a contribuição é um ato de fé. A contribuição é um ato espiritual, profundamente espiritual. Por isso que a mente humana muitas vezes não consegue entender e processa de maneiras diferentes o ato da contribuição. Mas biblicamente contribuir é um ato de fé e é um ato espiritual. A contribuição ela tem impacto no mundo espiritual. Por quê? Porque nós estamos dizendo que Mamon não é um Deus no meu coração. Nós estamos dizendo que não existe nenhum poste ídolo dentro do meu coração. Nós estamos reafirmando a quem nós servimos. Nós estamos, quando nós somos contribuintes, quando a gente contribui, quando a gente está com o coração sensível, nós estamos dando um passo de fé. É um ato de fé que nós estamos fazendo, que nós estamos dando quando contribuímos. É um ato espiritual. Olha que interessante, o Gutenberg mencionou, quando esteve aqui, o missionário Gutenberg, um livro do J. Packer, e esse cara, nesse livro, ele diz o seguinte, que a contribuição é um ato tão espiritual quanto o falar em línguas e o quanto o profetizar. Só que a gente não vê as coisas dessa forma. É um ato tão espiritual quanto o falar em línguas e quanto o profetizar. Se você pegar a carta aos Romanos, quando ele menciona dons espirituais dados pelo Espírito Santo, o que é que ele vai dizer? Que a generosidade é um dom do Espírito. E por acaso a Bíblia declara qual dom é superior a outro? Com exceção do amor, né? Em 1 Coríntios 13, que é o que está sobre todos os outros, não existe um dom que está acima do outro. Então, o ato da generosidade é um dom muito espiritual e é um ato de fé. Eu fico pensando lá em 1 Reis, capítulo 17, quando Elias é enviado a uma viúva pobre. O texto diz que aquela mulher, ela ia fazer um pão lá, um bolo de farinha que ela tinha, e era a única coisa que ela tinha. O profeta chega na casa dela e pede a única coisa que ela tinha. Ela falou, tem um pouquinho de farinha, eu vou fazer um pão, eu para o meu filho aqui, e a gente vai morrer. Acabou, perdeu essas esperanças. A gente vai fazer um pedaço de pão com o que a gente tem e vamos ficar esperando a morte agora. Mas o que o profeta... Gente, se Deus mandasse a gente sustentar uma viúva, seria mais fácil.
uma viúva pobre que não tem mais nada. Mas Deus manda o profeta aí para ser sustentado por aquela viúva. Um constrangimento para o profeta. Mas aquela viúva, ela se dispôs a entregar no coração dela o único pouquinho de farinha que ela tinha. E o que o profeta diz? Ele dá uma palavra para ela em nome do Senhor. A farinha não vai se acabar, o azeite não vai se acabar. E houve ali uma multiplicação por conta do coração daquela viúva. Esse ato de generosidade é muito maior do que talvez grandes quantias às vezes que são dadas. Vocês estão lembradas de Lucas 21, quando Jesus está no templo observando as pessoas colocarem as suas ofertas. E ele diz que pessoas colocavam lá grandes quantidades. E aí Jesus viu uma viúva pobre. Vocês lembram disso? O que ela estava fazendo? Colocando moedinhas, né? E Jesus, mas o texto, eu acho interessante que o texto diz que Jesus estava observando. Jesus ficou só lá olhando aquilo, observando. E de repente Jesus vê uma mulher dando tudo o que tinha, diz Jesus, dando as suas moedas. E Jesus fala que ela deu mais do que todos os outros. Não se trata de quantidade, se trata do coração do doador. É isso o que Deus está pedindo. É um ato de fé, é um ato espiritual, o ato da contribuição. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Terceiro ponto aqui que eu quero mencionar com vocês é que contribuir de coração é também uma forma de adoração a Deus. Contribuir é um ato de adoração a Deus. Quando nós lemos lá em Números, capítulo 18, verso 24, quando Deus dá a orientação ao povo trazer seus dízimos e ofertas, o texto fala que as ofertas e os dízimos eram apresentados ao Senhor. Não era aos sacerdotes e não era ao templo, mas as ofertas e dízimos tinham que ser entregues ao Senhor, eram consagrados ao Senhor. Então, quando você faz a tua contribuição, essa consciência precisa estar muito clara de para quem você está entregando o que você entrega. Eu vi um outro tempo atrás, aí, alguns meses atrás, a notícia de que uma mulher estava processando a sua igreja porque ela queria o dízimo dos últimos 3 anos que ela tinha ofertado. Então ela queria o dinheiro de volta dos dízimos dela. A questão é para quem nós estamos ofertando e entregando. Por isso é um ato de culto a Deus. Aqui nesse texto de 2 Coríntios 8:5, o apóstolo Paulo diz que eles em primeiro lugar se deram ao Senhor. Em primeiro lugar, aquilo foi entregue ao Senhor. E eles não entregaram apenas o que eles tinham. O texto diz que eles entregaram a si mesmos ao Senhor. Colossenses, um texto bastante conhecido, 3:17 e 23, diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, seja em palavras ou seja em ações, façam como para o Senhor. E tudo o que vocês fizerem, sejam em palavras ou em ações, façam como quem faz para o Senhor. Gente, cada oferta, cada contribuição, que seja para alguém na esquina que a gente oferta, é para o Senhor. Que seja aqui nesse ambiente de culto, é para o Senhor. Que seja para uma pessoa necessitada que você quer repartir e abençoar, tem que ser como para o Senhor. Outro dia, não sei se a Érica vai lembrar, eu entrei correndo em casa e falei: Érica, tem um pouco de comida ainda, sobrou do almoço? E ela: mas por quê? Eu falei: Jesus está pedindo lá no portão. E ela: Jesus? Eu falei: Jesus está no portão pedindo um pouco de comida. Porque todas as vezes que vocês fizerem isso para um dos pequeninos, Jesus fala: é para mim que vocês estão fazendo. E a gente precisa ter essa consciência muito clara no coração de a quem nós estamos servindo e para quem nós estamos ofertando e doando. É um ato de culto, gente. É um ato de adoração a Deus. É um ato de adoração. Por isso o dinheiro não pode se tornar um ídolo no nosso coração.
O dinheiro não pode e não deve se transformar num ídolo no nosso coração. Um outro ponto aqui para a gente conversar, quarto ponto da mensagem. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo está dizendo que a oferta, que a contribuição é uma semeadura, é uma plantação, é um plantio, é uma semente que nós lançamos ao solo. É uma semente. E o apóstolo Paulo diz que Deus multiplica aquilo que é semeado. Ele diz isso. Deus suprirá e aumentará as vossas sementes para que vocês continuem sendo abundantes, sejam mais abundantes ainda no ofertar. Se você quiser conferir, 2 Coríntios capítulo 9, versos 10 e 11. Deus suprirá e aumentará as vossas sementes, para que você possa ser um canal maior ainda nas mãos do Senhor nessa área. E ele diz, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito, é o que ele está dizendo. E ele nos dá essa abundante graça, Paulo vai dizer, para que a gente também seja abundante no contribuir, 2 Coríntios 9, 8. Para que a gente seja abundantes no contribuir. Você sabe que na agricultura as melhores sementes devem ser guardadas para ser plantadas. Eles não comem as melhores sementes. Muitos de nós comem as melhores sementes. Aquilo que poderíamos honrar a Deus, entregar ao Senhor, seja no ambiente de culto, seja em abençoar alguém, mas a gente come muitas vezes as nossas sementes. Eu estou falando aqui, gente, de uma contribuição com a atitude correta, sem segundas intenções, tá bom? Como muitas igrejas prometem. Vem para cá, contribui, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai fazer isso. Sem segundas intenções. Quando há generosidade, quando há honestidade, a gente entrega sem ficar esperando essa troca. Mas, por outro lado, essa é uma promessa da Escritura, que Deus vai cumprir na nossa vida. Contribuir com a atitude correta também resulta em prosperidade financeira, tá? E Deus vai aumentar as sementes para que possamos ser generosos. Provérbios 11 diz que a alma generosa prosperará. E a alma generosa não apenas em finanças, existem muitas outras formas de sermos generosos com as pessoas, muitas outras formas. Jesus vai dizer, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, e etc. Dai, gente, é princípio do reino de Deus. Isso é princípio do reino de Deus. Muitas vezes, Deus me mandou entregar recursos, e às vezes era o único que eu tinha. Mas a contribuição, ela precisa ser feita debaixo de uma orientação do Espírito Santo também. Eu não estou falando de você pegar o que você tem e sair por aí doando. Porque o Espírito Santo vai te direcionar quando for para fazer isso. Eu já contei aqui, eu lembro uma vez que eu ganhei uma oferta até considerável para a época, e eu era da Jocum ainda. Passei um final de semana trabalhando numa igreja, ganhei uma oferta considerável, mas quando eu cheguei na base, Deus falou comigo assim, esse dinheiro não é teu. Eu senti claramente, esse dinheiro não é seu. E eu fiquei com aquele peso no coração porque eu precisava daquela grana. Mas eu guardei aquele dinheiro e não gastei. Passou uns 2 ou 3 dias, apareceu um missionário africano precisando voltar para casa. Ele apareceu na base, precisando voltar para casa, estava aflito, tinha família. E eu entendi, é dele esse dinheiro. Eu entreguei todo o dinheiro para ele, ele pôde voltar para sua casa, voltar para a África. Então, essa sensibilidade ao Espírito Santo, e Deus não nos deixa, Ele acaba trazendo de alguma outra forma. Ele acaba nos suprindo de alguma outra forma.
E muitas vezes o que eu percebo é que a oportunidade de ofertar e de contribuir também são testes para o nosso coração. São testes para ver se a gente está apegado mesmo ou não. São testes para a nossa obediência. São testes para a nossa fé. São testes para a nossa confiança em Deus. São testes que Deus coloca no nosso caminho. Eu me lembro que eu tinha uma moto, Deus pediu para eu entregar aquela moto para uma pessoa. Eu doei uma moto. Você sabe da história aqui do computador, né? Um pastor que trabalhava com a gente lá no outro ministério, tinham entrado na casa dele e roubaram um monte de coisa. E roubaram todos os computadores da casa. E eu estava com ele orando assim e falando, Senhor, dá um computador para ele precisa, ele tem que trabalhar, ele prega, monta as pregações e tal. E eu senti claramente, entrega o teu. Entrega o seu computador. E aí eu fiquei pensando, puxa, o meu, né? Aí tá bom. Eu limpei, tirei todas as coisas que tinham nele, formatei, deixei bonitinho, fui lá e entreguei. Isso foi num domingo. Aí à noite eu entreguei o computador para ele. Ele ficou sem jeito, assim, puxa, cara, mas esse é o único que tu tem, é o que você usa no teu dia a dia. Eu falei, cara, eu entendi que Deus me mandou fazer isso. Entendi que Deus me mandou fazer isso. Isso foi em 2011, para vocês terem uma ideia. Eu estava começando a minha faculdade de teologia. E na faculdade de teologia, eu era um aluno assim que eu sempre ia em todas as aulas, anotava tudo e jogava o conteúdo das aulas lá no e-mail da turma. Então eu sempre auxiliava muito a turma, às vezes quem faltava, às vezes quem não tinha entendido direito o conteúdo, estava lá sempre. Eu dei o computador no domingo. Na quarta-feira, uma colega de aula, uma empresária, veio assim comigo e falou, Luiz, eu percebi que você não está trazendo o teu computador. Aí eu expliquei para ela tudo que tinha acontecido, né? Isso foi na hora do recreio, né? Foi na hora do recreio, né? E aí ela voltou logo depois assim, vem cá, isso em 2011, com 3 mil reais você compra um computador? E eu falei, olha, nem precisa tudo isso, né? Se hoje a gente já compra, né? Lá naquela época dava para comprar um muito melhor. E eu falei para ela, não precisa nem tudo isso, dá para comprar um computador bom com bem menos que isso. Aí no outro dia ela voltou e me trouxe 3 mil reais e me entregou. Eu comprei o computador à vista, mas eu comprei um computador de 1.500 ou 1.600 reais na época. E devolvi para ela o dinheiro. E aí depois ela voltou, o Levi e a Ruth, imagina, 10 anos atrás, 13 anos atrás, né? Ela comprou de roupa de marca esse valor para eles, de roupa para o Levi e para a Ruth, o restante. Então assim, a gente nunca perde quando obedece a Deus em renunciar a alguma coisa, em entregar alguma coisa, em contribuir, em ofertar. Eu poderia aqui, junto com a minha família, citar vários exemplos de milagres mesmo que Deus faz nessa área e que a gente precisa aprender a não reter aquilo que muitas vezes o Espírito Santo nos incomoda e entregar. Amém? A alma generosa prosperará. E eu estou falando aqui, gente, mais uma vez eu bato na tecla, de não fazermos isso com segundas intenções. Deus não é banco, tá bom? Mas quando Deus encontra sinceridade no nosso coração, nós sempre teremos um retorno das nossas atitudes de generosidade. A semeadura, portanto, é um plantio e uma semente que nós lançamos ao solo. Como que a gente deve contribuir? Agora, como que a gente deve contribuir? Tem um pouco a ver com o que eu já falei. Espontaneamente, o apóstolo Paulo fala que essas igrejas contribuíram espontaneamente. Não foi por constrangimento. Não foi porque alguém foi lá e fez um apelo, deu um aperto neles, manipulou eles para que eles contribuíssem. Eles doaram espontaneamente. A gente deve doar movido pelo amor, tendo consciência das necessidades das pessoas, tendo empatia, movidos pelo amor de Cristo, movidos por algo, pelo Espírito Santo. É dessa forma que a gente tem que doar. Leia, por favor,
o capítulo 8, verso 12. O apóstolo Paulo diz assim, Paulo, se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem. Se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13 o seguinte, ainda que eu doe tudo aos pobres, entregue até meu corpo para ser queimado. Se eu não fizer isso com amor, não vai adiantar nada. Essa é a atitude apropriada para a nossa doação. Jesus olha para a viúva pobre em Lucas 21 e o que ele diz? Ele vê nela uma atitude apropriada. Ele vê nela um coração genuíno quando ela entrega aquelas moedinhas. 2 Coríntios 9, 7, o apóstolo Paulo vai dizer que a doação tem que ser feita com alegria e não por constrangimento. Gente, nós doamos com alegria. Doamos com alegria porque nós estamos entregando para o Senhor, a Deus, o que nós estamos entregando. Amém? Uma graça que poucos desejam. Quantos de nós deseja essa graça para a nossa vida, tá? O dízimo e oferta não são moedas de troca. Eu acredito no dízimo, eu sou dizimista. Eu acredito em contribuições. Hoje em dia, muitas pessoas, elas têm se dedicado, você vai para a internet, você vê muita gente tentando provar biblicamente que o dízimo não é para os dias de hoje, que o dízimo é uma questão do Antigo Testamento. A questão é a seguinte, eu não entro nesse debate porque se a gente vai ficar esperando ter uma lei ou não ter uma lei para contribuir, já não é mais algo do coração. Já não é algo mais espontâneo, já talvez não é algo motivado pelo amor. Eu tinha um amigo, nunca mais falei com ele, ele era um pastor, um futuro pastor, estava quase sendo ordenado. E a gente conversava na sala de aulas de teologia, ele dizia que não era dizimista, que não dizimava, eu não gosto desse termo dizimar, ele não dava o seu dízimo, porque não era bíblico, ele entendia que não era bíblico, e ele tinha argumentos. E a questão é sempre essa, se você precisa de uma lei para contribuir, então a gente não cresceu ainda. Por quê? Porque a gente faz isso movido pelo Espírito. A gente faz isso com alegria e pela alegria do Espírito Santo. Não é porque tem uma lei, porque tem um mandamento que manda ou que não manda fazer. É um princípio. Eu estou convencido de que é um princípio do Novo Testamento. Tem um detalhe muito interessante, talvez nem todos vão concordar comigo aqui, tá? Quando nós ofertamos, a gente abre mão do controle da nossa oferta. Quando nós ofertamos, a gente abre mão do controle. Sabe por quê? Tem gente que oferta ou dá o dízimo e muitas vezes quer dizer como que isso tem que ser gasto. Eu vejo pessoas que administram o seu recurso. Eu não creio no dízimo, mas eu vou entregar. Então eu creio no dízimo, mas eu vou entregar uma parte lá na casa de recuperação, outra parte lá para as senhorinhas idosas, porque assim, eu não confio muito em como a igreja administra esse dinheiro. Então a pessoa começa a administrar o recurso. Ela começa a dizer como que tem que ser gasto, como que não tem que ser gasto. Gente, isso é caridade. Isso não é dízimo, tá? Isso não é o dízimo. O dízimo, ele biblicamente, ele é usado no Antigo Testamento, principalmente, isso é uma referência para nós hoje, ainda é uma referência. O dízimo era entregue para sustentar o templo e os sacerdotes que trabalhavam naquele ambiente de culto a Deus. Ele era usado especificamente para isso. Então muitas pessoas elas querem administrar, não, eu vou dar o dízimo, mas uma parte dele eu vou dar para a casa de recuperação, uma outra parte dele eu vou doar para o lar de idosos, outra parte eu vou doar para não sei o quê, porque eu não concordo em dar na igreja. Isso é administrar o recurso. Então a gente entrega com a atitude apropriada, sem querer controlar nada. Por quê? Porque nós estamos entregando para quem? Essa que fica a pergunta. Para quem eu entrego isso? Nós entregamos as nossas contribuições, elas são proporcionais àquilo que nós ganhamos. Deus não pede que a gente doe mais do que a gente pode. Deus não pede que a gente se sacrifique. Eu não acredito muito nesses
nessas manipulações que muitas igrejas fazem, de fazer as pessoas entregar sacrifícios, oferta de sacrifício. Sacrifício já foi feito na cruz. Amém. E quando Deus nos convence de alguma coisa, Ele nos convence de uma forma suave. Então, as nossas ofertas, as nossas contribuições, elas são proporcionais àquilo que nós ganhamos. É o que Paulo ensina aqui. Na medida de suas posses, eles contribuíram. Na medida de suas posses, tá bom? Algumas pessoas têm posses para doar mais, outras têm posses para doar menos, cada um segundo as suas possibilidades, sem segundas intenções. Falando de segundas intenções, eu lembro aqui de Ananias e Safira. Quem lembra de Ananias e Safira? Eles venderam um terreno que eles tinham e eles foram e entregaram o dinheiro para os apóstolos. Só que eles mentiram, dizendo que tinham entregado todo o dinheiro. Eles já haviam ficado com parte do dinheiro e eles mentiram aos discípulos, dizendo que tinham entregado tudo. E o apóstolo Paulo diz Pedro diz o seguinte: vem cá, o terreno não era seu? E se você vendendo ele, você poderia ficar com todo o dinheiro. Agora, por que você mentiu? Mentiu ao Espírito Santo. Então a questão não foi nem toda a questão da contribuição, mas foi a questão da mentira. Eu acho que eles quiseram ter um certo status no meio da igreja por causa da contribuição, e eles acabaram mentindo, e Pedro disse que não precisava ter mentido, você podia ficar com todo o seu dinheiro, o dinheiro era seu, o terreno era seu, não precisava mentir. E muitas vezes motivações erradas ao doar, querendo ter algum privilégio, algum status no meio da igreja. Eu acredito que se Ananias e Safira viessem para as igrejas hoje, eles seriam presbíteros de muitas igrejas. Eles seriam eleitos presbíteros das nossas igrejas. Só que houve uma disciplina, houve algo muito duro da parte do Senhor, por conta dessa mentira. Os dois perderam a vida, por causa da mentira. Entendeu? A gente quando doa com a motivação correta, com o coração correto, com as intenções corretas. Terminando essa mensagem, queridos, nós queremos ser como as igrejas da Macedônia. Amém? Amém? Que da sua pobreza ofertaram com amor. Nós somos uma igreja pequena, uma igreja que ainda não tem muitos recursos, mas na medida das nossas condições, nós estamos ofertando e queremos continuar ofertando com muitas pessoas. Uma coisa que eu quero dizer é que a gente não pode se fechar para a contribuição. A gente não pode se fechar para a generosidade. A gente não pode endurecer o coração em relação a essa área da nossa vida. E eu acho que muitas vezes uma chave precisa ser virada nessa área da nossa vida. Uma chave precisa ser virada, tá? Essa é uma área que muitas pessoas torcem o nariz quando a gente fala sobre contribuir, sobre doar, sobre abençoar. Eu quero terminar essa história, essa pregação, contando uma história para vocês. Vocês já ouviram falar das cruzadas que aconteceram entre os séculos, se eu não estou enganado, 10 ao 13 ou 11 ao 13? As cruzadas foram campanhas militares que a Igreja Católica fez durante esses séculos. Se eu não estou enganado, eu acredito que houveram 4 cruzadas. A Igreja Católica fez algumas investidas militares para recuperar o território da Palestina, Jerusalém, que estava tomado na época por muçulmanos. Para quem não sabe, por uns 3 ou 4 séculos, aquela região foi toda muçulmana. E a Igreja Católica fez algumas investidas para recuperar aquelas terras, recuperar a Terra Santa de volta. E para que elas tivessem um exército grande, a Igreja Católica contratava mercenários para poder lutar as guerras junto com eles. O que acontece? Esses mercenários, como as guerras eram guerras santas, eles obrigavam esses mercenários lutadores a se batizar. Então eles batizavam esses mercenários. Mas a história conta que quando eles entravam no rio para se batizar, eles deixavam a espada para o lado de fora da água
A espada, e porque eles diziam o seguinte: sobre essa área da minha vida, ele não está no controle, eu vou fazer o que eu quero, com a minha mão e com a minha espada. Então eu vou usar para matar mesmo, né? E o livro que conta essa história, ele conta uma história interessante. Ele diz assim, ó, muitos de nós lidam com o dinheiro dessa mesma forma. Nós deixamos as nossas carteiras fora d'água. Muitos de nós lidam da mesma maneira com as nossas carteiras. Nós deixamos ela fora d'água. Eu quero repetir aqui. O objetivo dessa mensagem não é arrecadar dinheiro. Não é engordar o caixa da igreja. Não é fazer nenhuma reivindicação própria aqui. Mas ensinar princípios que podem ser bênçãos para a vida de cada um. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ser uma pessoa generosa. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela não fica tentando controlar nada, ela não fica tentando, enfim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é espontaneamente generosa, dentro das possibilidades dela. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Eu vou convidar o pessoal do louvor para... Eu deixei hoje para a gente fazer a nossa arrecadação para este momento, para depois da palavra. Não com o intuito de também arrecadar aqui, mas que a gente possa orar, consagrar essa área da nossa vida ao Senhor. Eu quero que você ore enquanto o louvor rola aqui, consagrando essa área da tua vida ao Senhor e pedindo a Deus que Ele nos dê a bênção de sermos generosos, não aqui, mas com a tua família, com teus vizinhos, com pessoas necessitadas, que Ele nos conceda a bênção de sermos pessoas generosas.